E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia, professor Eduardo Jorel aqui. Deixe a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela. Aí também você pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs, continuando a nossa aula de número 14, agora chegamos à parte número 2, a parte final da aula de número 14. Estávamos estudando as questões fronteiriças na Amazônia brasileira, que apareceram no século XX, lá na época da República Velha, no início do período da República. Estamos estudando, então, as disputas territoriais entre o Brasil e os países vizinhos. Se você perdeu a primeira parte da aula de número 14, dê uma pausa nesse vídeo, volte no vídeo anterior para você ver a primeira parte da aula e depois a gente volta aqui para continuar a segunda parte, a parte final da aula de número 14, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo, agora nós temos uma das questões mais famosas sobre disputas territoriais do Brasil, um dos temas fundamentais da diplomacia brasileira, que é a Revolução Acreana, a questão do Acre ou a Revolução Acreana. É um tema fundamental da história da Amazônia, um tema extremamente importante. Vamos tratar então da incorporação do território do Acre ao Brasil. Então, vamos começar pelas origens. Quando que começa, então, essa questão relacionada ao Acre? Acompanhe comigo que você tem na sua tela as origens da questão relacionada ao Acre. Da seguinte maneira, durante o período colonial, na época que o Brasil era colônia de Portugal, o Acre sempre esteve sob o domínio da Espanha. É importante que você lembre isso. Desde o período colonial, desde que o Brasil foi colonizado por Portugal, o Acre sempre foi território espanhol. Os tratados que foram assinados na época que o Brasil era colônia sempre determinavam isso. Olha aí na sua tela. O Tratado de Tordesilhas, lembra? O primeiro tratado da história do Brasil, também é o primeiro tratado da história da Amazônia. O Tratado de Tordesilhas, de 1494, assinado entre Portugal e Espanha. Por este tratado, a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha. E, obviamente, pelo Tratado de Tordesilhas, o Acre pertencia à coroa espanhola. Mas o Tratado de Tordesilhas foi anulado definitivamente em 1750. Estudamos isso, o Tratado de Madrid, de 1750, assinado entre Portugal e Espanha também. O Tratado de Madrid incorporou a maior parte da Amazônia aos domínios portugueses. Então, pelo Tratado de Madrid, a Amazônia, a maior parte da Amazônia, passou a ser de Portugal. Mas, mesmo assim, ainda pelo Tratado de Madrid, o Acre continuava sob o domínio espanhol. Então, no período colonial, segundo esses dois tratados, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, o Acre sempre esteve sob o domínio espanhol, certo? Isso aí vale para o período colonial. Olha aí no mapa que está aparecendo na sua tela, você tem, então, assinalando os dois tratados. O Tratado de Tordesilhas, essa linha reta que passava de norte a sul, ali da região de Belém até Laguna, em Santa Catarina, e perceba que a Amazônia era da Espanha, e, portanto, o Acre também. Mas o Tratado de Tordesilhas foi anulado pelo Tratado de Madrid. Perceba, então, que a expansão do território brasileiro, aí as fronteiras assinaladas pela linha em vermelho, dão o contorno do território brasileiro. Então, pelo Tratado de Madrid,
a maior parte da Amazônia passou a ser de Portugal. Mas perceba que a região do Acre continuava sendo pertencente à coroa espanhola. Então, isso é o período colonial. Na Amazônia colonial, o Acre sempre foi território espanhol. Tudo bem? Mas, depois que o Brasil ficou independente, 1822, a independência do Brasil. Já na época do Império, nós temos então a assinatura de um outro tratado. Agora eu quero que você preste bem atenção, porque esse tratado é muito, muito importante. Pegue a sua caneta marca-texto e sublinhe ele. 1867. O Brasil já era independente, a Bolívia também. 1867 foi assinado o Tratado de Ayacucho. Sublinhe isto, é muito importante. 1867, assinatura do Tratado de Ayacucho entre Brasil e Bolívia, tá bom? Damas e cavalheiros, o Tratado de Ayacucho oficialmente era denominado de Tratado de Amizade, Comércio, Navegação, Limites e Extradição. Você tem aí o nome completo entre parênteses. Tratado de Ayacucho, oficialmente denominado de Tratado de Amizade, Comércio, Navegação, Limites e Extradição. Agora que você aprendeu que houve o Tratado de Ayacucho, você deve compreender, então, por que Brasil e Bolívia assinaram este tratado, Tratado de Ayacucho. Olha o segundo item que tem a explicação para você, a origem do Tratado de Ayacucho. O Tratado de Ayacucho foi assinado entre Brasil e Bolívia, de novo, vou insistir com você, Brasil e Bolívia, no contexto da Guerra do Paraguai. Lembra da Guerra do Paraguai que você estudou lá na sua escola? A Guerra do Paraguai não envolveu a Bolívia, cuidado com isso. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 e 1870. A Guerra do Paraguai envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, a Bolívia não participa da Guerra do Paraguai. Mas é nesse contexto da Guerra do Paraguai que o Brasil assinou o Tratado de Ayacucho com a Bolívia. Por quê? Agora acompanhe comigo. O Brasil, o governo brasileiro, temia que o Paraguai usasse o território boliviano para invadir o Vale do Guaporé, onde hoje é Rondônia. Então havia esse temor do Império do Brasil, naquela época o Brasil era Império, governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II temia que o Paraguai invadisse o Vale do Guaporé, onde hoje é Rondônia, passando pelo território boliviano. Então, para impedir esta possível invasão, veja que ela nunca aconteceu, era uma possibilidade. Para impedir esta possível invasão paraguaia no Guaporé, o Brasil assinou o Tratado de Ayacucho. Agora, olha ali o nome oficial do Tratado de Ayacucho, primeiro elemento deste nome oficial, um tratado de amizade. Então, o Tratado de Ayacucho celebrou amizade entre Brasil e Bolívia. Desta forma, pelo Tratado de Ayacucho, Brasil e Bolívia, então, celebraram a amizade. Desta forma, o Brasil tentava impedir uma possível agressão paraguaia passando por território boliviano lá no Vale do Guaporé. Tudo bem? Isto é um elemento que contextualiza o Tratado de Ayacucho. Mas, além desse contexto, agora especificamente para a questão do Acre. Olha as determinações do Tratado de Ayacucho. Acompanhe comigo. Pelo Tratado de Ayacucho, o Brasil reconhecia que o Acre pertencia à Bolívia. De novo, vamos com cuidado agora que você deve saber essa parte. O Brasil reconheceu pelo Tratado de Ayacucho que o território do Acre, a região do Acre, pertencia à Bolívia. Então, desde 1867, o Brasil reconhecia oficialmente que o Acre era da Bolívia. Agora vamos aos problemas. Apesar do Tratado de Ayacucho, a Bolívia não ocupava a região do Acre. Então, nós temos aí algumas questões fundamentais. Primeira delas, o Tratado de Ayacucho foi assinado entre Brasil e Bolívia, mas a demarcação dos limites ela não foi feita. O tratado foi assinado, mas carecia de demarcação de limites. Não era enviada expedição para fazer a demarcação dos limites entre Brasil e Bolívia, ali na região do Acre. E o outro elemento, a Bolívia não ocupava de forma efetiva a região do Acre, não havia presença do Estado boliviano no Acre. O Acre era denominado pela Bolívia de terras desconhecidas ou terras de colônias.
o Acre era desconhecido pelo governo boliviano de forma efetiva. Não havia ocupação boliviana, não havia um destacamento militar, não havia presença de repartições públicas da Bolívia em território boliviano. Então, essa foi a situação. Pelo Tratado de Ayacucho, o Brasil reconhecia que o Acre era da Bolívia, mas a Bolívia não ocupava o território do Acre, não havia sequer o reconhecimento da fronteira, qual seria a fronteira entre o Brasil e a Bolívia na região do Acre. Tudo bem? Essas, então, são as origens. Aí a gente encontra, então, as origens sobre a questão do Acre. O Acre, lá no período colonial, era da Espanha, mas depois que veio a independência do Brasil e a independência da Bolívia, o Brasil reconheceu que o Acre era da Bolívia pelo Tratado de Ayacucho, mas a Bolívia não ocupava o território acreano. Está aparecendo aí para você o mapa da Bolívia. E perceba ali que o Acre pertencia à Bolívia. O Brasil reconheceu oficialmente pelo Tratado de Ayacucho que o Acre era da Bolívia. Você encontra ali assinalado, circulado em vermelho, território acreano como sendo pertencente do Estado boliviano, do território da Bolívia, tá bom? Agora a gente chega nas origens da ocupação brasileira. A gente já aprendeu que o Acre era da Bolívia, oficialmente, mas a Bolívia não ocupava o Acre. Então, começou a ocorrer uma ocupação brasileira em território boliviano, uma ocupação brasileira no Acre. E você tem que saber por que os brasileiros passaram a ocupar o Acre. Olha aí o primeiro item que você vai entender. Acompanhe comigo. A ocupação brasileira no Acre ocorreu no contexto da expansão dos seringais da Amazônia, durante o primeiro ciclo da borracha. Então foi a partir ali da década de 1870, a expansão dos seringais pelo interior da Amazônia, a formação de novos seringais. Nós estudamos isso no primeiro ciclo da borracha. A região do Rio Madeira foi alvo da expansão dos seringais. A região do Acre foi alvo da expansão dos seringais. E é nesse contexto da formação de novos seringais que tem início a ocupação brasileira em território acreano, que naquela época pertencia à Bolívia. E agora nós temos um elemento fundamental que caracteriza a ocupação brasileira em território boliviano. Olha aí a data que está aparecendo na sua tela, o segundo item. Entre 1877 e 1879. Uma das secas mais severas que aconteceram no Nordeste brasileiro. Entre 1877 e 79, as secas no Nordeste brasileiro provocaram uma grande migração para a Amazônia. E é nesse momento, então, que há a ocupação brasileira no Acre, com a expansão dos seringais, a entrada de nordestinos para trabalhar nesses seringais que estavam sendo formados no interior da Amazônia, especialmente na região do Acre, que foi a região alvo da formação de novos seringais, e foi uma região que recebeu uma grande quantidade de nordestinos que migravam para a Amazônia para o trabalho nos seringais. Agora, atenção ao elemento adicional. O governo do Amazonas, atenção a isso, pega a caneta marca-texto e sublinha essa parte. O governo do Amazonas, propositadamente, incentivava a ocupação brasileira no Acre. Agora se liga nesse mistério. Você já aprendeu que o governo brasileiro, o Brasil, reconhecia que o Acre era da Bolívia, porque havia assinado o Tratado de Ayacucho. Mas o governo do Amazonas, especificamente, não respeitou o Tratado de Ayacucho. O governo do Amazonas incentivava a ocupação brasileira no Acre. Por quê? O Amazonas lucrava com a exploração de borracha no Acre. Todo o abastecimento dos seringais no Acre era realizado pelo Amazonas, pelas empresas que estavam em Manaus. E, portanto, o governo do Amazonas lucrava com a exploração de borracha no Acre, por isso incentivava a ocupação do Acre por brasileiros. Até que, no final do século XIX, um militar boliviano, um coronel, José Manuel Pando, o coronel Pando, organizou uma expedição para reconhecer o território acreano e, então, o coronel José Manuel Pando denunciou ao governo boliviano a ocupação irregular de brasileiros em território acreano. É a partir daí, damas e cavalheiros, que nós temos o início dos conflitos entre brasileiros e autoridades bolivianas, entre os donos dos seringais brasileiros no Acre
e as autoridades bolivianas. Por quê? Em 1898, o coronel José Manuel Pando denunciou ao governo boliviano que os brasileiros estavam ocupando o território boliviano, o território do Acre. A partir daí, então, é que a Bolívia iniciou um processo de ocupação do Acre. Olha aí na sua tela o segundo item. Em 1899, já no final do século XIX, a Bolívia finalmente resolveu introduzir elementos estatais no Acre. A Bolívia instalou um posto alfandegário, uma aduana, lá na região de Puerto Alonso, onde hoje é Porto Acre, lá no Acre, em Puerto Alonso, a Bolívia instalou uma alfândega para cobrar os impostos dos donos dos seringais no Acre. Porque lembre-se que o Acre pertencia à Bolívia. E, portanto, se havia uma atividade econômica no Acre, a extração da borracha, a Bolívia iniciou a cobrança de impostos no Acre. Agora, este é o elemento que dá início aos conflitos. A cobrança de impostos pretendida pela Bolívia no Acre deu início aos conflitos entre os seringalistas brasileiros, os donos dos seringais brasileiros no Acre, e as autoridades bolivianas. Damas e cavalheiros, é esse conflito entre os donos dos seringais, os seringalistas brasileiros e as autoridades bolivianas, esse conflito que dá-se nome de Revolução Acreana. Então, se você encontra alguma definição sobre Revolução Acreana, a Revolução Acreana é essa. Foi o conflito entre os seringalistas brasileiros e as autoridades bolivianas. Esse conflito ocorreu porque os brasileiros estavam ocupando o território boliviano, o Acre, e a Bolívia iniciou a cobrança de impostos lá no Acre. Os donos dos seringais se recusaram a pagar os impostos para a Bolívia e deu início, então, à Revolução Acreana, tá bom? E como se deu, então, a anexação do Acre ao Brasil? Perceba que você acabou de aprender que, apesar do Acre ser da Bolívia, a Bolívia não tinha condições de ocupar o Acre. Então, o que a Bolívia fez foi instalar uma alfândega para cobrar impostos, mas a Bolívia, efetivamente, a população boliviana, não haviam bolivianos, de fato, ocupando o Acre. O Acre inteiro era ocupado por brasileiros. Então, uma solução que a Bolívia encontrou foi que, em 1901, olha aí a sua tela, em 1901, a Bolívia alugou o Acre, ela arrendou o Acre a uma empresa estrangeira de capital inglês e capital norte-americano, o Bolivian Syndicate. Este é o momento, então, que o governo brasileiro tomou, então, as rédeas da questão. Por quê? O Bolivian Syndicate, damas e cavalheiros, era uma empresa estrangeira que iria tomar conta do Acre. A Bolívia arrendou o Acre ao Bolivian Syndicate. Essa empresa, o Bolivian Syndicate, tinha amplos poderes sobre o Acre. Inclusive, o Bolivian Syndicate tinha o poder de possuir um exército, de constituir um exército na região do Acre. É esse ato da Bolívia de alugar o Acre ao Bolivian Syndicate que instigou, então, uma resistência dos brasileiros no Acre. Olha o último item. O brasileiro Plácido de Castro, um militar que estava no Acre, Plácido de Castro estava fazendo demarcação de seringais no Acre. Plácido de Castro, com a notícia do arrendamento do Acre ao Bolivian Syndicate, imediatamente organizou a resistência brasileira no Acre. E é Plácido de Castro, damas e cavalheiros, que liderou as tropas de seringueiros no Acre contra a Bolívia, dando início, então, à Guerra no Acre, a Revolução Acreana. As tropas brasileiras, de seringueiros brasileiros, que lutaram no Acre contra o domínio boliviano e contra o Bolivian Syndicate, foram lideradas por Plácido de Castro. Agora, perceba que as tropas brasileiras aí não é o exército brasileiro. Lembre-se, a questão do Acre não foi uma guerra declarada entre Brasil e Bolívia. A questão do Acre foi um conflito entre os seringueiros e os donos dos seringais brasileiros contra as autoridades bolivianas. Você lembra disso, que é muito, muito importante. E como se deu, então, a resolução desse conflito? Plácido de Castro liderando tropas numa guerra contra a Bolívia, mas não é uma guerra entre o exército brasileiro e o exército boliviano. É uma guerra entre seringueiros brasileiros e as autoridades bolivianas. Para resolver este conflito, então, o governo brasileiro entrou em cena. Por quê? Agora acompanhe comigo
a justificativa do governo brasileiro para resolver a questão. Acompanhe comigo. O Brasil considerou uma ameaça à soberania nacional a instalação do Bolívia Syndicate, porque o Brasil, como um grande país na América do Sul, o Brasil como sendo o país hegemônico da América do Sul, viu uma ameaça à instalação de uma empresa estrangeira com amplos poderes no interior da Amazônia, bem na fronteira do Brasil. Lembre-se que o Bolívia Syndicate tinha o poder, inclusive, de possuir um exército no Acre, e, portanto, o Brasil considerou o arrendamento do Acre ao Bolívia Syndicate uma ameaça à soberania brasileira. Imediatamente, o governo brasileiro, agora o Estado brasileiro, decretou o Acre uma região em litígio. O Acre foi considerado pelo Brasil uma área em litígio, em disputa. Agora, lembre-se que, em 1867, o Brasil havia reconhecido que o Acre era da Bolívia, mas a Bolívia não ocupava o Acre. Quem passou a ocupar o Acre foram brasileiros. A Bolívia alugou o Acre aos estrangeiros. É nesse momento em que o Brasil afastou o Tratado de Ayacucho. É nesse momento que o Brasil, afastando o Tratado de Ayacucho, disse que o Acre era uma região em disputa, o Acre era uma região em litígio. E já que era uma região em disputa, imediatamente iniciaram-se as negociações com a Bolívia para resolver a questão do Acre. E a resolução do conflito, meus irmãos e minhas irmãs, se dá em 1903. Olha aí na sua tela, 1903, pegue a caneta marca-texto, porque ela é uma data fundamental. Em 1903, houve a assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. Pegue a caneta marca-texto e sublinhe ele, porque ele é muito, muito, muito importante. 1903, assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. Pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil e a Bolívia resolviam a Revolução Acreana. O Tratado de Petrópolis pôs fim à Revolução Acreana. Da seguinte maneira, a questão do Acre, a disputa pelo Acre, não foi resolvida pela guerra, ela foi resolvida pela diplomacia, assinatura de um tratado pela via diplomática. E você tem que saber o nome do brasileiro responsável por esta negociação. O Barão do Rio Branco. Nome fundamental, você tem que saber o nome dele. O Barão do Rio Branco foi o responsável por conduzir as negociações que resultaram na assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903. Então, o Tratado de Petrópolis pôs fim à Revolução do Acre e agora a gente vê as determinações do tratado. Como que esse Tratado de Petrópolis conseguiu resolver a disputa pelo Acre? Olha aí na sua tela, em linhas gerais, as determinações do Tratado de Petrópolis. Primeira delas, lembre-se que o Acre foi declarado área em disputa. Então, para resolver essa disputa, o Brasil comprou o Acre. É a primeira determinação fundamental do Tratado de Petrópolis. Ficou estabelecido que o Brasil compraria o Acre, a compra do Acre pelo Brasil. E o Brasil comprou o Acre no valor de 2 milhões de libras. Esse foi o preço pago pelo governo brasileiro para a obtenção do território do Acre. Então, aí é que nós temos a anexação do Acre ao Brasil. Lembre-se, o Acre foi anexado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis. E pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil comprou o Acre no valor de 2 milhões de libras. Então, o Acre, que foi incorporado ao território brasileiro, entrou para o Brasil na condição de território federal. Atenção a este outro elemento. O Acre, quando foi incorporado ao Brasil, não foi incorporado na condição de Estado. Pelo contrário, em 1903, o Acre foi incorporado ao Brasil na condição de território federal. Então, o Acre virou território federal para o Brasil. Terceira determinação. O Brasil cedeu uma pequena parcela do seu território para a Bolívia. Olha aí o terceiro item. A cessão de um pequeno território entre o Rio Madeira e o Rio Abunã. Então, essa pequena parcela de território entre o Rio Madeira e o Rio Abunã, o Brasil cedeu à Bolívia. E a última determinação. Lembre-se que a Bolívia também produzia borracha. Nós estudamos isso no ciclo da borracha. Havia o rei da borracha, que era Dom Nicolas Soares, possuía muitos seringais na Bolívia. E a Bolívia, então, precisava escoar sua produção de borracha também. A última determinação do Tratado de Petrópolis
atendia aos interesses da Bolívia. O Brasil assumia a responsabilidade em construir uma ferrovia para escoar a borracha boliviana. O Brasil se comprometeu em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, essas são as determinações gerais do Tratado de Petrópolis. O Brasil comprou o Acre por 2 milhões de libras. O Acre foi incorporado ao Brasil na condição de território federal. O Brasil cedeu uma pequena parcela do seu território à Bolívia, uma parcela entre ali o Rio Madeira e o Rio Abunã, e o Brasil se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E está aparecendo na sua tela, então, um mapa para você compreender, então, como ficou a dinâmica territorial com o Tratado de Petrópolis. Veja aí o Acre em verde, todo o território acreano incorporado ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis. E veja ali no cantinho, ali na pontinha do Acre, entre o Acre e Rondônia, uma pontinha em laranja, entre o Rio Madeira e o Rio Abunã. Esta pequena pontinha em laranja é que o Brasil cedeu à Bolívia. Veja que é uma parcela muito pequena de território entre o Rio Madeira e o Rio Abunã. Foi cedida à Bolívia. E todo o Acre foi incorporado ao Brasil. E aí o mapa do Brasil em 1903, agora com o Acre incorporado ao Brasil na condição de território federal. E você encontra ali circulado em vermelho o Acre, a partir de 1903, passou a ser território brasileiro. Então, os acreanos lutaram para pertencer ao Brasil através da Revolução Acreana, e o Tratado de Petrópolis determinou que o Acre seria do Brasil. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final da nossa aula sobre as questões fronteiriças na Amazônia brasileira no início do século XX. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix que está aparecendo na sua tela. E você também pode utilizar o código QR. Curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Obrigado pela atenção. Tchau, pessoal!